Um pesadelo do qual você não pode escapar, quando você acorda. Acordamos com a luz mais brilhante que você já conheceu. Finalmente deve ser o paraíso, os olhos estão começando a se ajustar. Você percebe que está em um corredor branco brilhante. Para seu horror e confusão, você percebe que está sendo carregado rapidamente como se não pesasse nada por dois homens. Eles parecem quase sobrenaturais no sentido de que são completamente idênticos e parecem particularmente raivosos. O que está acontecendo? Onde você está me levando? Eles respondem não com palavras, mas aumentando a velocidade ao caminhar por esse corredor aparentemente interminável. Uma porta e um fim para o espaço branco sem janelas se aproximam rapidamente, pois os homens estão quase correndo a todo vapor neste ponto. Assim que eles estão prestes a esmagar você de cara na porta, ela se abre revelando uma sala que parece ser do tamanho de um ginásio. Eles jogam você no chão da sala e, com a mesma rapidez, a porta se fecha. Apoiando-se em suas mãos e joelhos, tentando reunir seus pensamentos e levantar-se, você sente uma dor intensa irradiando para suas mãos e joelhos a cada pequeno movimento que você faz. Pegando sua mão para revelar cortes por toda parte. Olhando para o chão, você percebe que está cheio de algo que parece vidro quebrado, mas muito diferente. Ele brilha muito, quase como um cristal, parece ser de todas as cores, mas nada que você já tenha visto antes em sua vida é lindo. Pensando consigo mesmo, que pena que algo tão cativante e provavelmente precioso para muitos tenha se quebrado, seja o que for. Só então você sente uma presença e uma voz quebra o silêncio. Você é tão patético, haha. Outra voz fala, irritante, e uma voz mais profunda continua, absolutamente sem valor, todo mundo pensa assim. Você levanta a cabeça para revelar que não está sozinho como pensava originalmente, parado na sua frente, centenas de pessoas, todas olhando para você, movendo-se em sincronia umas com as outras. Se isso já não fosse enervante, essas pessoas parecem estranhas, cada uma com um sorriso anormalmente grande que atinge cada extremidade de seus rostos e olhos que parecem completamente pretos. Quem é você? Por que eu? Eles te cortaram enquanto o alvoroço de todos eles ria ameaçadoramente. Por que você simplesmente não faz isso? Todo mundo que você conhece ficaria melhor se você fizesse. Não é como se você fosse chegar a alguma coisa de qualquer maneira, dizem eles, ainda simultaneamente juntos. Por que você está fazendo isso comigo? Pare. Zombando de você e rindo juntos fica cada vez mais alto. Você não pode pegá-lo, cobrindo seus ouvidos, mas não ajuda quando eles se aproximam. Encolhendo-se, você abaixa a cabeça até os joelhos, quase se recolhendo a si mesmo, sem saber mais o que fazer. Chama sua atenção novamente, a beleza despedaçada espalhada pelo chão como lixo sem sentido, você chega a uma conclusão. Esta sala, estas pessoas, tudo de feio que este lugar é. É a sua depressão, e os cacos de vidro, esses são todos os seus sonhos desfeitos. Olá, meu nome é SLA, mas você pode me chamar de Lia para abreviar, porque se você tentar dizer meu nome, falhará. Até mesmo meus amigos dizem meu nome errado, então, sim. Então, eu estava na festa de aniversário e estava esperando minha mãe para poder entrar na piscina, mas o cenário deles era outro adulto no quarto, minha mãe ficou para que pudéssemos, então eu entrei na água, a água no fundo estava alta para o meu pescoço, mantém isso em mente, eu sou péssimo em nadar também, então sim, então avance para mim relaxando em uma pequena jangada, então de repente eu estava engolfado na água. Eu não conseguia respirar e eu estava com uma dor horrível na minha cabeça depois do que acho que foram 30 segundos. Minha cabeça estava na superfície antes que alguém dissesse que poderia ter se sentado. Não consegui. Do jeito que caí, estava de cabeça para baixo. Estou tossindo muita água e tendo um ataque de pânico, mas sei que essa cadela, a avó do meu amigo, viu isso acontecer e nem tentou me ajudar, e quando cheguei até ela tendo um ataque de pânico total e tossindo água, essa cadela disse que eu estava exagerando e eu estava bem. Cadela, estou tendo um ataque de pânico e tossindo água nos últimos minutos. Você chama isso de bom? Desculpe, estou me desviando agora, mas quando meus amigos tentaram me ajudar, ela gritou para eles voltarem para a piscina e eles não iam ser desrespeitosos. Então eles ouviram. Então a vadia que me viu quase se afogar e não me ajudou. Nós vamos nos encontrar de novo, porque se eu fizer isso eu tenho um livro inteiro de coisas para dizer a você.
Tenho 10.000% de certeza que há um demônio lá em cima. Antes de entrar nisso, só queria dizer que sou o pior em explicar coisas tão simples para mim. Ok, então eu morava nesta casa quando tinha cerca de 8 a 9 anos e isso é apenas cerca de 6 anos atrás e ainda me lembro de tudo o que aconteceu. Está de longe a coisa mais assustadora que eu já vi ou já aconteceu meu. De qualquer forma, eu e minha família sempre nos mudamos muito e nos mudamos para esta casa. Antes disso eu nunca me interessei por nada que envolvesse fantasmas. Então o quarto da minha irmã era no andar de cima e todo o andar de cima era apenas uma grande sala aberta e meu quarto era no andar principal. E uma noite minha mãe estava na sala em seu telefone e eu estava assistindo TV no meu quarto e nós ouço minha irmã descendo as escadas correndo e ela corre para a sala chorando. Eu fui lá e ela disse à minha mãe que havia algo lá em cima e ela disse que estava deitada na cama e acordou e havia apenas uma figura escura parada sobre ela e ela não conseguia se mexer. Minha irmã tinha cerca de 13 a 14 anos na época e não se assustava facilmente. Então eu realmente não sabia o que estava acontecendo. Eu tinha 8 anos, mas um pouco depois mudei meu quarto para o andar de cima porque queria dividir um quarto com ela e este quarto era bem grande. E eu apenas me lembro de sempre sentir como se estivesse sendo observado. Não consigo nem explicar como me senti, mas se você já teve alguém olhando para você e você sabe que está olhando para você, é exatamente assim que parecia uma pessoa real olhando para mim, de qualquer forma, para o que aconteceu comigo. Um dia, minha mãe, meu pai, minha irmã e meus irmãos foram todos para a casa da minha tia e eu não sou uma pessoa sociável, tenho muita ansiedade, então sempre que eles iam lá, eu ficava em casa. É estranho, porque é família, mas se você tem ansiedade ruim, você entende. Então, quando eles saíram, eu fui e sentei no quarto da minha mãe e estava apenas no meu telefone. A porta do quarto estava aberta e de lá você podia ver a porta que dava para o andar de cima. Comecei a ouvir pequenos ruídos vindos do andar de cima e meio que estraguei tudo porque não queria me assustar, mas continuei ouvindo coisas. Então comecei a ficar com medo e lentamente me levantei da cama da minha mãe e fechei a porta silenciosamente e sentei contra ela tentando não fazer barulho. E é aqui que eu começo a enlouquecer. Eu ouvi batendo porra batida, não estou brincando, não havia algo batendo na porta que dava para o andar de cima. Tentei ligar para minha mãe umas 4 vezes e ela não atendeu. Então mandei uma mensagem para ela, mas ela disse que provavelmente eram apenas as crianças dos vizinhos batendo na porta da frente, porque eles sempre faziam isso tentando brincar com meus irmãos. Mas eu sei de fato que não estava vindo da porta da frente. Comecei a chorar e então ouvi a porta abrir e alguns segundos depois fechar e não era alto, era como apenas alguém abrindo e fechando a porta. Eu apenas sentei lá e chorei por uns bons 10 minutos porque estava com muito medo de me mexer ou fazer qualquer coisa, mas então minha mãe e todos chegaram em casa, então eu corri para fora da sala e contei à minha mãe sobre isso, mas ela estragou tudo. Isso está ficando muito longo e sinto muito por isso, mas um pouco depois disso ganhamos um gato para o aniversário da minha irmã e esse gato nunca gostou de sair, ele sempre ficava no quarto de mim e da minha irmã. Ele estava sempre comigo ou com minha irmã, e cerca de 1 ou 2 semanas se passaram e um dia não o vimos o dia todo. Procuramos por toda a casa e não o encontramos. No andar de cima, aonde fica o quarto de mim e de minhas irmãs, há 2 portinhas de cada lado do quarto, nunca entramos nelas ou as abrimos. De qualquer forma, procuramos por aquele gato em todos os lugares e naquelas portas estava o último lugar que verificamos, e o gato não estava lá. Agora ouça quando eu digo que essas portas são minúsculas, minúsculas como se tivéssemos que nos abaixar para entrar lá e também não é uma abertura larga. Provavelmente tem cerca de 24 polegadas de largura. Nós nunca encontramos o gato, mas encontramos literalmente algo aterrorizante lá. Estou sendo tão idiota sobre isso. Como falar sobre isso me faz parecer louco, mas havia uma cama lá e não qualquer cama pequena como uma cama grande lá dentro. Havia também uma caixa de TV lá dentro e muitos notebooks. A cama e a TV lá não eram nem a parte assustadora, era o que estava dentro dos notebooks. Havia desenhos de rostos de monstros e demônios rabiscados com muitos poemas. Até hoje ainda consigo ver algumas das coisas desenhadas naqueles cadernos. Eu e minha irmã tiramos fotos deles e minha irmã postou no YouTube. É muito difícil explicar como eram os desenhos e o que estava escrito neles. Eu nem quero voltar e ver o vídeo, mas vou vinculá-lo para que você saiba que não estou mentindo sobre isso. Estou sendo tão burro sobre isso, como se falar sobre isso me faça parecer louco.